Boa tarde. Quem está com a expectativa lá em cima e que ama Jesus, faz barulho aí. Deus é bom o tempo todo, em todo tempo, e o diabo não presta. E o destino dele está debaixo dos seus pés, porque em Cristo Jesus nós temos a garantia da vitória. Amém? Queria ler com vocês Marcos, capítulo 6, do versículo 1 ao 6. Eu quero essa tarde falar sobre honra. Diz Marcos, capítulo 6, versículo 1, e partindo dali, chegou à sua pátria, e seus discípulos o seguiam. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos ouviam e se admiravam, dizendo: de onde vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? Como se fazem tais sinais por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de José, irmão de Tiago, e de José, e de Judas e Simão? Não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus lhe dizia: não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Pai, esta é a tua palavra. Queremos te dar toda a honra, toda a glória, queremos te dar todo o louvor. Pai, o que nós queremos dizer é que Senhor não vai ser necessário o Senhor ir para aldeias vizinhas, para as nossas vizinhanças, para pregar a palavra, porque o Senhor não encontrou um local de honra, uma atmosfera de honra. Nós estamos aqui porque nós queremos reconhecer a tua presença, reconhecer o teu poder, reconhecer a tua autoridade. Nós reconhecemos o Senhor como Messias, o Messias prometido, Filho de Deus. Reconhecemos Jesus como teu Filho, enviado por ti, Pai. Reconhecemos o Senhor como nosso Pai, aquele que vai virar uma chave, aquele que vai transformar a nossa vida, aquele que vai cumprir a história que o Senhor escreveu a nosso respeito. E para isso nós queremos criar uma atmosfera de honra, em nome de Jesus. Amém? A palavra diz que Jesus percorria por toda parte, e onde Jesus ele andava, uma multidão seguia Jesus, uma multidão apertava Jesus. Jesus indo para a casa de Jairo, a pedido deste para orar pela sua filha que estava enferma a ponto de morrer, a multidão apertava Jesus. Uma mulher de fluxo de sangue toca em Jesus, e Jesus diz: quem me tocou? Os próprios discípulos falam assim: mestre, como diz quem me tocou? A multidão te aperta e tu está dizendo quem me tocou? Assim era Jesus quando as pessoas começaram a reconhecer o que Jesus carregava. Já não era fácil Jesus passar desapercebido. Em qualquer lugar que ele estava, uma multidão seguia, como eu falei. Em Mateus capítulo 14, 34, a Bíblia diz que Jesus passou para o outro lado, para a terra de Genezaré, e a Bíblia fala que quando Jesus chegou naquela cidade, Genezaré, e as pessoas reconheceram Jesus, eles percorreram a cidade, a circunvizinhança, e eles pegaram todos os enfermos, todos os atormentados por espírito maligno, e eles trouxeram até Jesus, e pediram, imploraram a Jesus, para que Jesus pelo menos permitisse que eles tocassem suas vestes, e a palavra diz que todos quantos tocaram nas vestes de Jesus, todos eles foram curados. A multidão já reconhecia Jesus, o que ele carregava. Pessoas que honravam Jesus e aquilo que ele carregava eram curadas e tinham suas vidas totalmente transformadas. Bartimeu honrou Jesus, reconhecendo que Jesus, filho de Davi. Bartimeu reconheceu Jesus como filho de Davi, o Messias prometido, e ele que era cego, começou a ver e teve a sua vista completamente restaurada. O centurião
reconheceu Jesus como aquele que, liberando uma palavra só, reconheceu Jesus como a autoridade suprema, aquele que, quando liberasse uma palavra, essa palavra ia surtir efeito na vida do servo dele, e ele seria curado. Jesus falou: nem em Jerusalém encontrei tamanha fé. O leproso, que Jesus descendo do monte, o leproso chega até Jesus e fala para Jesus: mestre, se quiseres bem pode me curar. Aquele leproso reconheceu que Jesus era aquele que podia curá-lo. Ele só não sabia se Jesus queria, mas ele honrou Jesus sabendo, expressando para Jesus que Jesus, se ele quisesse, ele poderia. Jesus falou: não é se quiser não, eu quero ser limpo. Jesus toca nele, ele é completamente limpo. A mulher cirofilícia está com a filha atormentada, ela chega até Jesus, começa a clamar por Jesus, e Jesus passa a ignorar ela, e ela cada vez mais está gritando. Os discípulos chegam para Jesus e falam: mestre, despede ela que vem atrás do Senhor. Jesus fala: eu não fui chamado somente para as ovelhas perdidas de Israel. Aquela mulher vem e se curva diante de Jesus, honrando a Jesus, reconhecendo que Jesus era a única solução, a única porta de escape para ela. Ela se prostra diante de Jesus e ela clama por Jesus. Jesus fala: não é lícito tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Aquela mulher honrou Jesus, reconhecendo que Jesus poderia falar qualquer coisa. Jesus chegou, chamou ela de cachorra, e ela mesmo assim ela não se ofendeu, porque ela sabia quem era Jesus. Jesus tinha toda a permissão e autoridade para poder falar aquilo, mas Jesus não estava menosprezando ela. Jesus estava querendo encontrar a honra dentro dela, e ela falou: é verdade, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. E Jesus falou: ó mulher, grande é a tua fé, vá para a sua casa e seja conforme a sua fé. Ela honrou Jesus através de uma expressão, onde fosse um outro, ia virar as costas e falar: esse aí que diz que é o Filho de Deus? Que me chamou de cachorro? Ela iria ser como os sacerdotes: esse aí não é nada de filho de Deus, esse tem demônio. Mas ela reconheceu Jesus, honrou Jesus e teve o seu milagre. Pessoas que honram a presença de Jesus atraem a atmosfera dos céus. Pessoas que honram a palavra, elas traem a atmosfera do céu. Honra significa valorização, apreciação. Honra significa estima. Honrar alguém é ter consideração, enxergar-lhe como importante e precioso. Honrar é enxergar uma pessoa como importante e preciosa. Pessoas que enxergaram Jesus como importante e precioso tiveram as vidas mudadas. E hoje, pessoas que enxergam a palavra de Deus como algo importante e precioso, pessoas que enxergam a palavra de Deus como verdade absoluta, pessoas que enxergam e honram a palavra, elas vão viver os mesmos milagres que as pessoas na época de Jesus viveram. Você precisa ter a palavra como preciosa e importante. Honrar alguém é ter alta consideração, enxergar como importante e precioso. Diga para a pessoa do seu lado: você precisa tratar Jesus e sua palavra. Mas fala com convicção, queridos. Você precisa tratar Jesus e sua palavra como importante e precioso. Valorize a palavra, tenha ela em autoestima. Assim você estará honrando o Pai, assim você estará honrando o Filho, e assim você estará honrando o Espírito Santo. Jesus não encontrou honra em Nazaré. Foi o que aconteceu lá em Nazaré, foi o que aconteceu com os sacerdotes e com os doutores da lei. Jesus foi considerado como qualquer um em Nazaré. Jesus foi considerado como filho do carpinteiro. Para os escribas, para os sacerdotes e os doutores da lei, Jesus era aquele que era filho de Beelzebu, um comilão, aquele que tem demônio. Eles trataram Jesus com desonra, porque eles não carregavam honra. Não tem como você dar honra se você não carrega honra. E se você não carrega honra, não tem como você criar uma atmosfera. A honra atrai a presença de Deus.
A honra atrai a atmosfera dos céus. Honrar é colocar alguém num local que deve ser colocado. Não é merecimento. Honra é princípio. Você não honra a pessoa porque ela merece. Você honra a pessoa porque é um princípio. E Bill Johnson diz que quando um princípio é quebrado, um princípio quebra você. Quantas pessoas estão com a vida arrebentada, quebrada? Quantas pessoas estão hoje aí desesperadas porque vivem um momento de desonra? Por isso que a palavra diz, e não podia fazer nenhuma obra maravilhosa, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Olha o que faz um ambiente de desonra. Jesus chega em Jericó, um cego Bartimeu escuta um alvoroço da multidão e pergunta, que barulho é esse? É Jesus de Nazaré que está passando, é quem? É Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, aquele que ressuscitou Lázaro. Jesus de Nazaré, aquele que na porta do templo curou paralíticos. Jesus é aquele que limpou leprosos. Isso é esse. Então Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus para e manda ele vir até ele e pergunta, o que queres que eu te faça, Senhor? Eu quero ver. Então veja, já que você me honrou, veja. Jesus vai em outras cidades, opera sinais, prodígios, maravilhas. Jesus chega na sinagoga em Cafarnaum e está pregando, está numa casa pregando, e abre o telhado, desce um paralítico, e Jesus olha para ele e diz, perdoados são os seus pecados. Os doutores da lei reclamam e falam assim, quem é esse que está dizendo que para perdoar pecado, só existe um que pode perdoar pecado, senão Deus? Eles não reconheciam. Honrar é reconhecer aquilo que a pessoa carrega. Honrar é reconhecer que a pessoa tem valor. Honrar é elevar a pessoa e colocar no local que ela deve ser colocada. Eles não colocavam Jesus, eles só questionavam. E Jesus falou, o que é mais fácil dizer? Perdoados estão os seus pecados, ou dizer ao paralítico, levanta e anda? Para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, eu te digo, levanta-te, toma o teu leito e anda. E naquela mesma hora, aquele paralítico levantou. Mas quando ele chegou na cidade dele, Jesus foi impedido de operar milagres. A palavra diz, ele não operou nenhuma maravilha, nenhum milagre. Ele simplesmente curou poucas pessoas, impondo-lhe as mãos. A desonra atrapalha Jesus operar nas nossas vidas. A desonra atrai a presença negativa. A desonra impede Deus operar na sua casa. Foi o que aconteceu com Nazaré. Entenda que a palavra de Deus é a fonte de todo milagre. A palavra de Deus é o caminho para você ter acesso aos céus. E ela precisa ser tratada com honra. A palavra diz, enviou a palavra foi enviada. A palavra diz que Jesus é o verbo vivo, a própria palavra. E precisa ser honrado. Porque a honra tem que ser extensão da nossa natureza. Diga assim, a honra tem que ser uma extensão da minha própria natureza. É Dalna de Silva que diz que a honra não deve ser concedida somente quando sentimos que as pessoas a conquistaram, mas como extensão da natureza que carregamos em nós. A honra não é por merecimento. Seu pai pode não merecer ser honrado devido às atitudes que ele toma, mas a honra é princípio. O seu pai tem que ser honrado. Honra teu pai e tua mãe para que te vais bem e tenhas dias prolongados na face da terra. A Bíblia não diz assim, se o seu pai for bom, se o seu pai for incrível, então você deve honrar o seu pai
para que você tenha dias prolongados na face da terra. Não, a palavra diz: honra teu pai e tua mãe, independente da situação, independente de quem ele seja, e então você terá dias prolongados na face da terra. Porque pessoas não vivem o extraordinário, porque desonram. Diga assim: honra não é por merecimento, mas honra é por princípio e reconhecimento. Nós damos honra a alguém de acordo com o destino e não com a história de vida dela. Você não honra a pessoa pela história de vida, você honra a pessoa pelo destino que Deus preparou, o destino que Deus colocou dentro dela. Você hoje pode não estar, pode até então não estar enxergando o que Deus tem e o que Deus quer fazer através daquela pessoa, mas comece a honrar, porque quando ela manifestar o que Deus tem na vida dela, você vai ser muito agraciado e abençoado. Como nosso bispo diz: quem antecipa governa. Então comece a antecipar honrando as pessoas, mesmo não enxergando nada a elas. A Bíblia diz: a todos tratai com honra. Sabe por quê? Todos têm o DNA de Deus. Nós fomos feitos à imagem de Deus. A pessoa que está do seu lado, ela carrega a imagem de Deus, ela é a imagem de Deus, e se você honra essa pessoa, você está honrando o próprio Deus, e se você está honrando o próprio Deus, você tem frutos a serem colhidos. Porque é muito fácil, queridos, honrar o bispo JB, é muito fácil honrar os pastores e líderes. Eu quero ver você honrando a pessoa lá de baixo, o servo. Davi conseguiu honrar Saul, mesmo Saul perseguindo ele por 7 anos, atrás dele, querendo tirar a vida dele. E Davi honrou, por 2 vezes foi colocado Saul na mão de Davi, e Davi falou: eu não vou levantar a minha mão contra o ungido do Senhor. Mas Davi não teve a mesma disposição a honrar Urias. Mandou Urias para a batalha, para morrer, para encobrir o pecado dele. Honrar aqui em cima é muito fácil, mas Deus hoje à tarde, início dessa noite, está dizendo: eu quero que você honre tanto aqui em cima, mas eu quero também que você honre aqui embaixo, porque a minha palavra diz: tratai a todos com honra. Olha só o que a palavra diz. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas com humildade, cada um considere o outro superior a si mesmo. Filipenses 2:23, Romanos 12:10, amai cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos honrar uns aos outros. Olha o que Deus prefere: que todos que considerem um superior a você, e que cada um trate cada um com a honra que lhe é devida. A honra abre portas, queridos. A honra tem que ser a extensão da sua natureza. Honrar não diz respeito a pessoas, diz respeito a você, porque é na honra onde você conseguirá o seu próximo acesso. Você quer ter o acesso para coisas mais altas? A honra não diz respeito às pessoas, diz respeito a você, porque quando você honra, você abre portas. Quando você honra, você atrai o sobrenatural. Quando você honra, você atrai a presença de Deus. A honrar não é sentimento, honrar é reconhecimento. Diga assim comigo: honrar não é sentimentos, mas honrar é reconhecimento. Um ambiente de honra atrai a presença de Deus. Um ambiente de honra atrai e abriga a presença de Deus. Quando pessoas são tratadas com respeito e recebidas com honra, elas dão o melhor delas. Pessoas que entram num ambiente, pessoas que entram numa empresa, pessoas que entram numa família, pessoas que chegam na sua casa, encontram um ambiente de honra, elas vão dar elas vão oferecer a melhor versão que elas têm. Ei, marido, se você quer que a sua esposa seja submissa a você, a Bíblia fala: vós maridos, tratai as vossas esposas com honra,
como Cristo amou a igreja ao ponto de dar a vida por elas. Você quer uma mulher submissa? Trate-a com honra e a ame como Deus amou a igreja. Eu digo para as pessoas, uma mulher nunca vai achar dificuldade de honrar alguém quando ela é amada, honrada e respeitada. A honra atrai o favor. A honra atrai o favor de Deus. É na honra que saem as melhores pessoas. Se você quer a melhor equipe de trabalho na sua empresa, honre as pessoas. A honra, ela coloca para fora as melhores pessoas. Mas quando as pessoas são tratadas com desprezo, os indivíduos vivem debaixo de opressão e ficam aquém do propósito. Quando você vive um ambiente de honra, você viverá a sua melhor versão. Você fará com que as pessoas vivam as suas melhores versões. E consequência é que você não vai querer ser outra pessoa, você vai querer ser você mesmo. As pessoas, quando encontram uma atmosfera de honra, elas dão o melhor. Deus está dizendo aqui essa tarde, quando eu encontrar uma atmosfera de honra, eu vou dar o meu melhor no meio de vocês. Quando eu encontrar uma atmosfera de honra na sua casa, eu vou dar o meu melhor na sua casa. Quando eu encontrar uma atmosfera de honra na sua empresa, eu vou dar o melhor na sua empresa. Eu vou estar presente. Quando eu chego, eu mudo situações, eu mudo gerações, eu mudo estações, e eu faço o céu descer. Por isso você tem que estar no lugar onde você é celebrado, porque ali será fácil você colocar para fora a sua melhor versão. Ei, queridos, você quer a melhor versão dos seus filhos, trate seus filhos com honra. Você quer a melhor versão do seu marido, trate seu marido com honra. Você quer a melhor versão dos seus empregados, trate-os com honra. Então precisamos criar uma atmosfera de honra. Diga para a pessoa do seu lado, precisamos criar uma atmosfera de honra e uma cultura de honra. Cultura de honra não é, a cultura da honra não é constituída em torno daquilo que eu necessito, mas a cultura da honra é constituída em torno daquilo que eu dou. A cultura da honra não é por necessidade, mas a cultura da honra é doação. Se não sabemos honrar aqueles que menos merecem, estamos construindo um ambiente de desonra. É preciso aprender a viver esse estilo de vida que me faça enxergar o valor em cada pessoa em que servimos. Não importa qual a posição que ela tenha na vida. Honrar a pessoa não é dar algo de valor para uma pessoa. Honrar uma pessoa não é você dar um carro 0 quilômetro para ela. Honrar uma pessoa não é você chegar a depositar uma quantia gorda na conta dela e falar assim, eu quero honrar você. Não, honrar uma pessoa é você reconhecer o valor que ela possui e valorizar essa pessoa. Porque tem pessoas que têm um poder aquisitivo de poder dar um carro para uma pessoa. Mas isso, muitas vezes, ela não está honrando a pessoa. É você reconhecer, eu preciso de você, você precisa de mim e nós precisamos de Cristo. Eu não vou seguir sem você. Você é importante para o processo, você é importante para a transformação do mundo e eu conto com você e eu quero honrar você, porque nós somos um corpo formado por vários membros e cada membro tem uma importância. Não adianta o olho dizer para a mão assim, eu não preciso de você. Ou a mão olhar para o pé e falar assim, eu não preciso de você. Nós precisamos de todos. Todos merecem ser honrados, porque todos são filhos de Deus. Diga assim, todos merecem ser honrados, porque todos são filhos de Deus. Então entenda que a desonra ela afeta a atmosfera. Como eu disse no início da pregação, a desonra de Nazaré
afetou a atmosfera e impossibilitou Jesus operar milagres. Jesus operou curas, mas Jesus não conseguiu operar milagres. Eu estive em Jerusalém, em 2007 eu estive em Jerusalém. E quando eu fui com o finado pastor de Jair Guerra, ele nos levou às ruínas de Corazim. E ele, quando nos colocou naquelas ruínas, ele falou assim, ó, eu trouxe vocês aqui para vocês entenderem o poder da palavra, vocês entenderem o poder da honra. E ele falou assim, a Bíblia diz, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, se em Tiro e Sidom fosse feito metade dos milagres que foram feitos no meio de vocês, de pronto teriam se convertido e teriam as vidas mudadas. E o pastor de Jair Guerra falou aqui, ó, o que uma desonra causa. A palavra foi pregada, milagres foram anunciados e vividos no meio de Corazim e de Betsaida, mas eles não honraram, eles não reconheceram a palavra, e hoje nós estamos aqui nas ruínas dessa cidade. Quantas pessoas que hoje a vida é de ruína, porque deixaram de honrar Deus, deixaram de honrar Jesus, deixaram de honrar a família, honrar pai, honrar mãe, honrar o próximo, honrar as pessoas do seu lado. Mas hoje à noite que eu quero implantar a cultura de honra dentro de você, para que você possa sair dessa situação que você está vivendo, e que você venha viver tudo aquilo que a Bíblia escreveu a seu respeito. Entenda que a desonra, ela tem um alto preço, queridos. Diga Mical. Davi colocou no coração dele de trazer a arca para a casa do Senhor, para Jerusalém. A arca estava em Silo. Davi tentou trazer pela primeira vez e deu muito mal, porque Davi desonrou a Deus. A arca era para ser levada sobre os varais que eram colocados na arca, e os levitas carregavam a arca no ombro. E Davi colocou a arca num carro de boi, para ser guiada por um carro de boi, e no trajeto a arca inclinou e foi cair. Uzá tocou na arca. Uzá não poderia tocar na arca, somente o sacerdote poderia tocar na arca. E Uzá desonrou também, desobedecendo uma direção de Deus, e ele morreu. Davi entristeceu. Depois Davi, a casa vai para a casa de Obed-edom, e na casa de Obed-edom, em 3 meses na casa de Obed-edom, Obed-edom tornou-se altamente próspero e abençoado, e chegaram para Davi e comunicaram, desde que a arca entrou na casa de Obed-edom, Deus mudou a sorte e a história financeira de Obed-edom. Deus viu que Deus não queria punir Davi, mas Deus queria que Davi seguisse da forma correta e honrasse a palavra dele. Davi consultou e viu que eram os levitas que deveriam carregar a arca. Davi traz a arca entra na cidade. Davi ele tirou toda a roupa de rei, e ele colocou uma roupa de linho de sacerdote, e Davi dançava diante da arca. E a Bíblia diz que Mical desprezou Davi, e falou, que papelão fez o rei de Israel se despindo e dançando como qualquer um no meio do povo. E Davi falou assim, diante do Deus que preferiu a mim do que o seu pai, diante dele eu vou dançar, e se for necessário até me prostrarei diante dele. E a consequência foi que Mical ficou estéril e não teve filhos. Miriam deixou de honrar Davi, Miriam e Arão deixou de honrar Moisés. Chegou um momento que eles falaram assim, por acaso o Senhor fala somente através de Moisés? O Senhor não fala também através de nós? Queridos, Deus falava através de Miriam, Deus falava também através de Arão. Ele falou, por acaso Deus não fala através de nós? E aí eles levantaram contra Moisés, e não quiseram mais obedecer Moisés na instrução, na posição que Deus colocou Moisés. E Moisés, ele nem ficou chateado,
nem quis se defender, Deus defendeu Moisés. Deus falou: vem cá, Moisés, vem cá, Arão, vem cá, Miriam. Se eu falo com alguém, se eu quero falar com alguém, eu falo por sonhos e eu falo também por visões. Mas o meu servo Moisés, eu não falo por sonhos e visões. O meu servo Moisés, eu falo com ele face a face. Como, pois, não temeste de levantar e falar contra o meu servo Moisés? Por isso que eu falo, quando você levanta contra uma pessoa, você não está levantando contra uma pessoa, você está levantando contra Deus, porque todos são dignos de honra, todos são imagem e semelhança de Deus. A nuvem sai, Miriam fica leprosa, Moisés intercede, Deus manda ela ficar 7 dias fora do arraial. Devido a uma atitude de desonra de Miriam, o povo ficou 7 dias parado num local sem andar, por causa da desonra. A desonra faz com que pessoas na sua família, na sua casa, tenham a vida paralisada, até que você acerte com Deus. Outro exemplo de pessoa, Absalão, morto por Joabe, desonrou o pai, usurpou o trono, e foi morto, andando com a mula, ficou com os cabelos presos no espinheiro, e Joabe chegou e matou ele, morreu antes do tempo, devido à desonra. A desonra ceifa pessoas antes do tempo. Mas eu não estou aqui querendo amedrontar você, eu estou aqui para te encorajar a honrar, porque a honra nunca será esquecida. Diga assim comigo: aqueles que honram nunca serão esquecidos. A mulher do vaso de alabastro. Jesus está na casa, uma mulher vem por trás de Jesus, com um vaso de um perfume, o valor, um ano inteiro de trabalho. E ela pega, pecadora, prostituta, mas ela pega aquele vaso de alabastro, ela reconhece que Jesus é o filho de Davi, o Messias prometido. Jesus é o único que poderia mudar a história de vida que ela carregava. E ela chega por trás de Jesus, ela chorando, molha os pés de Jesus, ela limpa os pés de Jesus com o cabelo, e ela derrama o óleo de unguento. Judas fala assim: por que esse desperdício? Porque a honra é isso, a honra ela é escandalosa, a honra ela não mede esforço para honrar. E Jesus chega assim e diz que a história dela será contada por todo mundo. E até hoje nós contamos a história dessa mulher, que numa atitude de honra honrou Jesus, e Jesus falou: ela está preparando, ela está ungindo-me para a minha morte. Talvez você esteja honrando e não está vendo resultado, talvez você esteja honrando e as coisas não estão acontecendo, mas continue honrando, porque a honra não deve ser buscada. Jesus não buscava a honra, Jesus não buscava a vontade dele, Jesus buscava honrar e fazer a vontade daquele que o enviou. A honra ela é oferecida, a honra não é cobrada. Você não cobra honra. Mas para honrar nós precisamos cuidar das ofensas, cuidar do orgulho, pois a honra é um ato de humildade. Você precisa cuidar das suas ofensas, das suas dores, das suas feridas, do seu orgulho, porque a honra é um ato de humildade. A honra é você falar para Deus: Deus, não posso fazer nada. No meu interior a vontade é revidar, mas como a tua palavra diz, se alguém bater numa face, oferece a outra. E assim você vai ser chamado filho de Deus. Eu queria que você ficasse de pé.
Por que em Nazaré não experimentou milagres, experimentou somente algumas curas? Porque ele não, em Nazaré, Jesus não encontrou uma atmosfera de honra. Que Jesus está dizendo nesse final de tarde: comece a honrar pessoas. Comece a honrar pessoas próximas e pessoas distantes. Eu quero terminar aqui com um testemunho do pastor Sandro. O pastor Sandro, ele trabalhava na Polícia Civil, hoje ele é aposentado. Ele trabalhava na seção de recursos humanos da Polícia Civil. E ele tinha um chefe, que esse chefe, ele não gostava de crentes, detestava crentes. Chamava ele de Bíblia, de pastorzinho. Era uma pedra de tropeço na vida do pastor Sandro. E um dia na casa dele, ele virou e falou assim: Deus, te peço uma coisa. Eu te peço que o Senhor tire ele da sessão, ou o Senhor me leve para outra sessão. Deus virou para ele e falou assim: eu não vou tirar ele da sessão e também não vou te levar você para uma sessão. Eu quero que você honre ele. Ele falou: Deus, você não está entendendo. Eu estou falando para o Senhor que eu não aguento, não suporto. Deus está falando: você que não está entendendo, eu estou dizendo para você, honre essa pessoa. Não por merecimento, mas honre porque ela é uma autoridade na sua vida. Ele falou: tá bom, Deus. E ele mudou a atitude dele. O chefe dele pedia para fazer algo em 5 dias, ele se prontificava e entregava em 3. O chefe dele queria alguém para fazer plantão, ele era o primeiro: pode contar comigo, chefe. E começou a honrar. E não pensa que a coisa melhorou, não. Ele falou: parece que o homem ficou mais endemoniado ainda. Começou a perseguir mais ainda ele. Mas com o passar do tempo, honrando aquele homem, as coisas foram mudando. As coisas foram mudando, as coisas foram mudando. E na hora que o chefe dele se aposentou, quem ele indicou para ocupar o lugar dele? O Sandro. Mas o Sandro, ele era agente de polícia, ele não poderia ocupar o cargo, porque era direcionado para delegados. Mas houve na lei, colocaram uma permissão na lei, que permitiu que um agente de polícia se tornasse diretor substituto dos recursos humanos da Polícia Civil. E o pastor Sandro foi o primeiro agente de polícia a ser diretor substituto dos recursos humanos. Sabe por quê? Porque ele plantou honra e viveu honra. Deus fala em Samuel: todos quantos me honrarem serão honrados por mim, mas todos quantos me desprezarem serão desprezados. Se você honra a Deus, Deus te honra. Se você honra a Deus, Deus abre as portas. Se você honra a Deus, Deus muda a sua vida. Se você honra a Deus, o céu desce. Se você honra a Deus, a cura acontece. Se você honra a Deus, 23 vai se tornar extraordinário na sua vida. Deus está procurando uma atmosfera de honra. Deus está procurando filhos que o honrem, porque Deus está propício para abençoar pessoas hoje à tarde. Não seja a pessoa de Nazaré, que reconhece Ele como um carpinteiro. Jesus não é o filho do carpinteiro. Jesus é o Messias, Jesus é o Filho vivo, Jesus é o Filho de Deus, que morreu, ressuscitou, está sentado à direita do Pai, e Ele reina de eternidade em eternidade. E Ele está no nosso meio, e aonde Deus está, toda a atmosfera muda. Aonde Ele está, e se Ele encontrar um ambiente de honra, milagres vão acontecer na sua vida. Você vai viver uma nova história, você vai experimentar o sobrenatural de Deus. Então feche os seus olhos. Pai, o que nós queremos é pedir perdão ao Senhor
por toda atitude de desonra. Quando desonramos pessoas, nós estamos desonrando ao Senhor. Nós queremos implantar uma cultura de honra no nosso meio. Porque a honra não é constituída em cima daquilo que eu necessito, mas a honra é constituída em cima daquilo que eu dou. Nós queremos entregar o nosso melhor às pessoas. Queremos considerar o nosso próximo superior a nós mesmos. Nós queremos viver de preferência, Pai, honrando pessoas. Não queremos honrar somente a liderança. É fácil honrar líderes, Pai, mas nós queremos honrar, ó Pai, os nossos empregados. Nós queremos honrar as pessoas que trabalham na nossa casa. Queremos honrar as pessoas idosas, ó Pai, que construíram o piso que nós pisamos hoje. Nós queremos honrar os nossos avós. Queremos honrar os nossos pais. Porque honrando tais pessoas, nós estaremos honrando o Senhor, Pai. Quantas pessoas, ó Pai, que já tem mais de anos, que moram perto da casa de um avô, de uma avó, e não tem tempo de ir. Pessoas que depois que casaram, Senhor, já tem anos que não vão na casa dos pais. Sempre tem uma dificuldade, isso é desonra. Nós não queremos viver uma atmosfera de desonra, porque uma atmosfera de desonra impede que milagres aconteçam, ela só permite algumas curas. Nós não queremos somente algumas curas impostas por imposições de mãos, mas nós queremos viver o milagre, o sobrenatural no nosso meio. E hoje nós decidimos honrar, Pai, todas as pessoas que nos cercam e todas as pessoas que estão longe. Queremos atrair a Tua presença e queremos que o Senhor dê o melhor do Senhor, e o Senhor vai dar o seu melhor quando o Senhor encontrar um ambiente favorável de honra. Abençoa a semana dos nossos irmãos. Quero profetizar uma semana de honra, uma semana de portas abertas, uma semana que vai atrair a Tua presença e os milagres vão acontecer. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Tenham uma excelente semana. Deus abençoe vocês.